E ó, a gente sempre fala, né, de interferência, de torcida organizada, Vamp, que as torcidas organizadas, elas têm sim influência sobre o clube. E agora, mais uma vez, membros de organizada do Corinthians têm conversa com líderes do elenco e cobram evolução. Grupo de torcedores dos Gaviões da Fiel tiveram acesso liberado na última terça-feira no CT. E aí, eles estiveram no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco do Corinthians após o empate com o Cuiabá por 1-1, na Neoquímica Arena, e solicitaram uma conversa com lideranças do elenco e foram atendidos pelo clube. Segundo informações da Rádio Transamérica, Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e Cássio foram os representantes do elenco na conversa. O encontro ocorreu, isso é uma coisa diferente. Aí já é diferente, é uma coisa que vale a gente debater. O encontro ocorreu numa área distante aos campos e não atrapalhou a programação do dia. Ou seja, Vamp, teve uma reunião dos líderes do elenco com a torcida organizada. Não foi ali ó, no campo, não, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Isso pode ser positivo de alguma forma, Vamp? Eu nunca gostei disso, quando eu jogava. Eu acho isso um absurdo. Né? Por exemplo, no jogo, quando terminou ali, no jogo lá contra o Del Valle, alguns torcedores conversaram com o Cássio falou, você não responde o que está agredido. Porque a gente sabe que o Corinthians tem que melhorar, está mal. Todo mundo está vendo isso. Né? Eu não sei se cada torcedor é melhor naquilo que faz. Você é melhor naquilo que faz. Então eu nunca gostei, eu não gosto. Nunca gostei e não gosto. Agora, essa situação, Mauro, dessa reunião com a torcida organizada, porque sempre jogadores questionam, né? Os jogadores, principalmente nos bastidores, eles falam, pô, é um absurdo, torcida organizada ter acesso. Agora os jogadores vão e se reúnem com a torcida organizada. Não foi ali no campo, todo mundo, uma rodinha, pressão, não. Vamos sair daqui, vai para uma área fora do campo, fora da área de treinamento, e eles vão ter uma reunião com a torcida organizada. É uma situação diferente, né? Porque não é aquele negócio, vamos dar uma cutucada aqui. Eu vou dar um exemplo. A polêmica do Flamengo, quando vazou na imprensa, que o Gabigol teve aquilo, vazou na imprensa, não foi uma pressão de torcida. Eu acho que funcionou. Porque é outro Flamengo. Parece que ali limparam os pratos, fizeram aquela reunião, tal, e o Flamengo passou a jogar de uma forma com muito mais vontade, pelo menos, do que estava antes. Agora, nesse aspecto, tem algum fator positivo, Mauro, ou é um absurdo o que acontece? Eu não sei por que a torcida organizada, ou as torcidas, não pedem reunião com os dirigentes. Seria muito mais producente você questionar os dirigentes. Aliás, vocês pegaram o relatório que o César Grafietti divulgou, né? Ele e a equipe dele, o relatório saiu hoje, né? Eu tive acesso ontem, inclusive. Até já publiquei coisas sobre isso. Se o pessoal das organizadas der uma olhadinha, eles vão ter muito o que conversar com os dirigentes do Corinthians, porque o cenário é assustador. Porque todos aqueles números ali não incluem o estádio ainda, né? Então você vê um clube numa situação financeira difícil por isso, e com um elenco caro e brigando para não cair. Seu estádio, aí tem vários aspectos ali que, assim, a dívida continua alta, o clube, bem, a gente tem um noticiário aí com todos os problemas financeiros do Corinthians, ainda tem mais o estádio, que é um número que ninguém sabe exatamente qual é esse número, né? Enfim, eu posso até depois pegar os números aqui e falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que deveria falar com os dirigentes. O Corinthians, se ele tivesse um elenco barato, estaria talvez brigando na mesma situação que ele está, brigando para não ficar no rebaixamento, mas pelo menos estava economizando uma grana para poder acertar a sua vida financeira. Não, ele está gastando muito, querendo gastar mais, contratar mais jogadores. E acho incrível como é que a torcida ainda fica nessa pegada de não, vamos exigir, tem que jogar, tem que ganhar. Cara, não vai sair dessa situação, pode esquecer. O Corinthians vai ficar rodando, pode ter momentos, né, em que consegue se organizar melhor, como ano passado, chegou na final da Copa do Brasil, pode beliscar um título eventualmente, mas não vai ter esse prumo do Palmeiras, para ficar no exemplo do rival, essa vida mais equilibrada, não vai. Enquanto não parar e botar em ordem, vai ficar sempre nessa situação, nessa gangorra aí, nessa loucura. E não adianta falar com o jogador. Esses jogadores, gente, alguns vão parar de jogar daqui a pouco, outros vão embora amanhã do Corinthians, eles vão seguir as suas vidas. Todos. Ó, no fim do ano, menos o Cássio. Gil, Renato Augusto e Fábio Santos não devem continuar. Porque encerram os contratos no fim do ano, são jogadores caros que o Corinthians não deve renovar.
Todos eles, mas que tem moral dentro do clube. Mas claro, você lembra, história que eles têm. quando chegou o Luxemburgo no clube, quando voltou, teve também aquela conversa com os dirigentes, com os torcedores, negócio de 10 jogos e tal. Depois o Vanderlei falou que não tem negócio de 10 jogos, mas enfim, teve ali aquele pacto ali. Não adianta, gente. O Corinthians não consegue ganhar jogos, joga mal, sofre com o Cuiabá, não sai do lugar. Não adianta lá falar com os caras, não vai melhorar. Porque vamos conversar aqui, não vai melhorar. O time é mal treinado, o time não anda. Aliás, saudade do Vitor Pereira, hein, rapaziada? Eita, que saudade do Vitor Pereira. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Olha, final da Copa do Brasil, na Libertadores só caiu pro campeão. Zona de classificação da Libertadores, agora é perto do rebaixamento, eliminado, perdendo pro Del Valle, tomando um sacode. Só sobrou a Copa do Brasil ali, que conseguiu ganhar do Atlético daquela maneira ali, né, e tal, que foi um ponto fora da curva. Com o professor Vitor Pereira, a vida era mais tranquila. Dos últimos 3, 4 anos foi o melhor. Mas o ambiente do vestiário está ótimo, segundo alguns jogadores. Né? O ambiente está uma maravilha, né? No começo do ano, né? Ele deve entrevista para vários podcasts. Nossa, que ambiente gostoso, né? Deve estar uma delícia agora, o rebaixamento logo ali. Né? Que coisa, né, cara? Não, e tendo um agravante ainda, né? Que essa situação que o Bruno sempre fala de agora tá mal dentro de casa também. Sim. O Corinthians antes resolvia dentro de casa. Ó, fora vai mal, mas chega em Itaquera, resolve. Agora aí, ó, esse empate com o Cuiabá em casa, resultados derrotas em casa na Libertadores. Del Valle. Vai fazer o último jogo em casa contra o Liverpool do Uruguai e perdeu os 2 jogos em casa para a Libertadores. Caiu no Paulista em casa pro Ituano, né? Empatou com Fortaleza, com Cuiabá, com São Paulo. No Brasileiro ganhou 2 jogos só em casa, de 5, ganhou 2. Então, na matemática, olhando o desempenho, o que caiu foi em casa, porque fora de casa sempre foi ruim. O que caiu foi em casa. Então, e eu lembro até no papo do Luxemburgo que organizaram, teve até um cidadão que estava deitado no caixão, que até levantou do caixão para ouvir. Né? O cara levantou do caixão, ressuscitou o cara que estava morto lá, o cara levantou. O cara levantou para prestar atenção no Luxemburgo. Ô, Wander, a gente sempre fala. Encostou a mão, o cara levantou. Levantou. Eu falei, meu Deus. A gente sempre fala, Wander, dessa influência de organizadas dentro dos clubes. Não é uma exclusividade do Corinthians. Claro que Quase todos. Nisso a Leila deu uma vetada. A Leila não dá tanta abertura assim para a torcida organizada no Palmeiras. Agora, dá pra dizer que o Corinthians é o clube brasileiro que tem mais influência de organizada dentro da diretoria? Bom, eu não sei se o Corinthians é o que tem mais influência da organizada na diretoria. O que a gente sabe nos últimos tempos é que, inclusive, integrantes da atual e principal torcida organizada do Corinthians vão participar de uma chapa nas próximas eleições. Não tenho nada contra, se tem direitos estatutários para participar da chapa e para concorrer, nenhum problema. Com relação olha lá. Olha aí, aí o caixão, Bruno Prado. Ressuscitou. Olha aí que beleza. O morto voltando à vida. É bacana isso, teve um lado bom. Então... É só no Corinthians não, teve agora na Ásia aí, a mulher estava sendo enterrada, uma senhora de 76 anos levantou. Levantou e todo mundo saiu correndo, foi uma loucura. Olha o que eu tenho que falar aqui. O momento que o cara sai do caixão, é um negócio. Então a força da torcida do Corinthians é indiscutível. Agora, do Palmeiras não tem acontecido com muita frequência, porque o time tem vivido bons momentos. E aquela última pichação, todo mundo sabe porque aconteceu nas paredes lá do Palmeiras. Negócio do carnaval, não apoiado. Vocês lembram disso? Não tem nada que fazer, foi lá pichar. É só isso. Agora, em outros clubes isso acontece também, e sempre tem o dedo do sinal verde para que aconteça a reunião por parte dos dirigentes. Ninguém vai fazer uma reunião dentro do seu quadrado se a diretoria, pessoas importantes de uma direção, não autorizem a segurança a abrir o portão. Então, essa é a conversa. A conversa com os jogadores, eu sempre achei, não é hoje não, é só... Quem tem boa memória sabe que eu falo isso faz muitos anos. Eu acho extremamente constrangedor o encontro, muito constrangedor. Os caras perfilados lá, ouvindo discurso que não cabe. O que o cara pode pedir? Queremos garra, vai orientar? A tática tem que ser a partir de agora essa, não é nada disso. Eles pedem força, garra, vestir essa camisa tem que mostrar o coração em campo. Esse é o mesmo discurso, não muda fora isso. Nada.
acrescentando se está... Perguntam, vocês estão recebendo em dia? Alguns até perguntam. Não foge muito isso. Não funciona. Isso é para jogar para arquibancada para o restante dos torcedores organizados. Mas os jogadores colaboram também, né, Vander? Podia partir do jogador. Não vamos. Mas, porque é cômodo pro jogador também ele não ser pressionado pela torcida. Muitas das coisas... Eu sei, mas enquanto o jogador ceder, enquanto o jogador não falar, não, cara, eu tô no meu trabalho, não quero falar com a organizada. Asmar, isso que você está acabando de falar, você está falando aquilo que eu também penso, mas nós estamos aqui no estúdio, ar-condicionado, então, a pressão que esses jogadores recebem, todos eles têm os endereços dos jogadores. Eles sabem onde os filhos dos jogadores estudam. Tem o número do telefone. Onde tem os telefones que eles têm que mudar toda hora porque são ameaçados. Nós já tivemos aí exemplo, aí tem que buscar a polícia, aí o cara vai para a delegacia, uma hora fala, chega lá, não tive intenção, que o telefone estava perto de mim, eu liguei. Mas eu vou te falar uma coisa, do jeito que está hoje, eu duvido muito que o torcedor faça. Ele fala, mas fazer não Mas faz. o cara não quer arriscar. Você mexer com uma pessoa pública, você vai parar na cadeia, você vai. O que eu acho absurdo é a diretoria de um clube permitir isso. Como, por exemplo, o que aconteceu recentemente, independentemente lá do Cudê, de estar certo ou errado, não tem cabimento o técnico do atleta estar saindo do automóvel e tem lá um cara tomando satisfação. Cercado. Cercado e um cara falando ali, não, porque não estamos gostando. Pra que isso, cara? Com o Zé Ricardo aconteceu também. Também com o Zé Ricardo aconteceu. Não dá, foi no Vasco, né? Um absurdo. Aquela do Zé Ricardo foi uma situação constrangedora, humilhante pro rapaz, pô. Botafogo, o clube os caras dentro da... isso. Botafogo, os caras dentro da... Entraram lá fisioterapia. dentro. Isso, foram lá dentro. E... Que isso, gente? O clube não pode permitir isso. E o jogador? Esse é o ponto. Você está na instalação... Quando é na rua, dá uma situação, pegou o cara na rua, sei lá, também tá errado. Mas dentro do clube, vão abrir as portas aqui, porque os caras... O torcedor, eu sempre digo, todo mundo no ambiente democrático tem o direito de fazer protesto do que for. Qualquer coisa que você acha importante, você não pode protestar. Mas não é dentro do clube, é na torcida lá. Pode ser na porta do clube, pode ser no estádio, lá na arquibancada, pode ser na rua, onde quiser. Mas você chegar e entrar no ambiente de trabalho do jogador para tomar uma satisfação... Eu não acho que os jogadores do Corinthians estão deixando de se esforçar. É que o time é mal treinado, gente. É isso, o time é mal treinado, o time é ruim. Hoje, como time, jogo coletivo, o time é ruim. E aí os jogadores ficam... Se eu chamar a organizada para fazer uma pressão, você me paga? Não. Sério, porque tá difícil sair o pagamento. Pagar a dívida, né? Você me paga ou não? Faz uma reunião com... Por que fazer reunião comigo? Faz com... Vai tirar o dinheiro do bolso. Tem nada. Não tem nada. Vazio o bolso. Não tem nada pra ele me pagar. Ele quer pagar, mas não tem. Ele aposta estando duro, Vanderlei. Aí não dá, irmão. Não é isso, ele tem certeza que ganha. O dinheiro está aplicado lá na minha conta. Então só para fechar, os jogadores temem reação. Sabe? Veja, o principal astro do time é xingado. Imagine aquele menos estrelado, a pressão que toma. Esses caras chegam de automóvel, saem de automóvel. É complicado. Então, eu acho que sempre que a diretoria que tem que blindar os integrantes do elenco. Eu não estou dizendo que eles não devam ser cobrados, existem outras maneiras, tem nota oficial, tem faixa no estádio, protesta, vaia, tem direito. Agora, entrar no ambiente de trabalho, os caras tudo perfilado lá, ouvindo, eu acho assim, não ajuda. E o pior não é isso, que em alguns momentos, quando um time enfrenta esse problema e vai para o jogo seguinte e ganha, tem alguns que entendem que valeu a dura que nós damos. Quer dizer, é uma coisa assim, impensável, mas tem gente que acha, concorda. Eu lamento isso. E uma notícia péssima para o torcedor do Corinthians, hein, Vamp? O Romero já deixou claro, nunca pedi... Nem vou pedir para sair, porque tava tendo aí a notícia de que ele tava pedindo para sair. Se o torcedor corintiano tava aliviado, não fique, porque o Romero não pediu para sair. E ele ainda diz, tô acostumado que falem mentiras sobre mim. Nunca pedi, nem vou pedir para sair. Vale deixar claro que o Romero chegou, jogou só 16 jogos, não participou de nenhum gol. Ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. O Romero é mais um caso dessas contratações bizarras do Corinthians. Bizarras. Que chegam, já foi questionado quando veio, quando chegou não fez nada. Ele nunca teve uma qualidade técnica, mas era aquele cara raçudo. E quando foi embora, né, não precisava voltar.
A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ele, quando vai embora, o Andrés não renova com ele, né? O Andrés, que é o presidente na época, não Chegou a renova. ficar 6 meses só treinando. Treinando. Aí volta agora, muito estranho, né? Tudo muito estranho. E, Vampi, a sequência do Corinthians... Sequência não, vamos dizer os próximos 2 jogos. São bem desagradáveis. Tudo é desagradável que vem pela frente. É o quê? Tudo. Você vai dar 2 times aí, tira esses 2, bota mais 2 aí pra você ver. Ó, Santos fora. Clássico fora de casa. Atlético Paranaense fora. É dificílimo vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Eu costumo dizer, eu acho que depois de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, é o time mais forte aí do futebol brasileiro. Não. É o que vem disputando títulos, é aquele time que chegou na final da Libertadores, conquistou Sul-Americana e Copa do Brasil recentemente. Esse Atlético Paranaense é bem chato. Agora então, tá com mais dinheiro ainda. Vendeu por 40 milhões de euros o Vitor Roque para o Barcelona, o Atlético Paranaense. Aí depois tem o Liverpool do Uruguai em casa, mas o que não adianta de nada, porque já está eliminado da Libertadores. Aí tem o Bragantino em casa. Esse é o jogo, Vamp. Bragantino em casa é jogo pra ganhar. E aí precisa ganhar. Porque, ó, Santos fora e Atlético Paranaense fora, se eu fosse apostar uma grana, eu botaria no Santos e eu botaria no Atlético. Você tem que esperar agora ver se esse time volta com padrão de jogo, se volta melhor, né? Vai ter 9 dias pela frente para treinar. Mas se você falar assim, ó, vamos só que tira esses 3 aí, fosse Bahia, Coritiba e Cruzeiro, sei lá, tudo é difícil, tudo é jogo duro. E tem que melhorar, tá? Não, eu sei que é jogo duro, mas tem os jogos tipo Atlético Paranaense fora. Não, aí um jogo que ninguém quer pegar. aí é duríssimo. É um jogo que ninguém quer Aí é pegar. parada dura. E aí você tem depois o Bragantino em casa e aí o América Mineiro fora pela Copa do Brasil, que também não é dos jogos mais difíceis pela fase. Vou falar Campeonato Brasileiro, todo mundo jogo. Ó, no jogo lá contra o América Mineiro e contra o Cuiabá, o Corinthians vai reagir. Tomou nabo do Atlético do América Mineiro e empatou com o Cuiabá. Lembra aquela sequência de 10 jogos que todo mundo tava apontando? Botou esses 2 aí e somou 1 ponto. Né? Lembra a sequência de jogos? Falou, ó, a reação então vem contra o América Mineiro e o Cuiabá. Tomou 2 do América Mineiro e empatou com o Cuiabá. Sim. Cara, eu acho que a situação do Corinthians, pra quem tava achando que não ia brigar contra o rebaixamento, né? Se o Corinthians vai ficar complicado. Se o Corinthians não evoluir no futebol apresentado, vai ser o que o Vampeta falou, todo jogo é difícil. Porque se você joga o que o Corinthians está jogando, não dá para garantir que ele vai pegar o Coritiba, que é o lanterna, e vai ganhar do Coritiba. Como o Cuiabá foi o último exemplo aí, o Cuiabá em casa. Como você falou, Bragantino em casa, teoricamente, era um jogo para vencer. Cuiabá em casa também era, né? Só que não conseguiu vencer e quase perdeu. Tava perdendo de 1-0, empatou já próximo do fim do jogo. Então, o que tem que acontecer é uma evolução. O uma Bragantino pegou o Palmeiras que empatou aqui, Palmeiras, e dando calor para ganhar o jogo. Sim. Para ganhar o jogo, teve chance de ganhar na última bola. Sim, teve. Então, se o Corinthians não melhorar, se o Corinthians não evoluir dentro de campo, todo jogo vai ser duro, todo jogo vai ser difícil e o time vai brigar embaixo. É o que precisa acontecer, uma evolução. Se você joga bem, você consegue encarar até adversários mais fortes que o seu time, consegue alguma coisa, ponto, dificultar, enfim. Mas se o time jogar o que está jogando, ele vai pegar Coritiba, vai pegar Cuiabá, vai pegar Goiás. Goiás ele já perdeu também esse ano e vai ter dificuldade contra qualquer um.